Clínica Veterinária Bicho Mimado também participa deste programa e a doutora Simone fala pra gente sobre otite canina. Isso mesmo, cuidar bastante dos nossos bichinhos agora no frio, porque aumenta a incidência de dores de ouvido, tá bom? Então vamos assistir essa matéria que ficou muito bacana. Mais uma vez aqui na Clínica Veterinária Bicho Mimado com um assunto super interessante, que é a otite canina. Um assunto que vem muito a calhar nessa estação do ano, né, doutora? Frio, principalmente esses bichinhos de orelhas longas acabam sofrendo com as dores de ouvido, né? Exatamente. Entrada de verão intenso, e entrada de inverno, é interessante falar que sempre é comum acontecer a otite ou a infecção no ouvido, né, ou dor de ouvido, como a maioria das pessoas falam, né? Por causa da alta umidade. E ajuda a proliferar, né, fungos e bactérias. Então, assim, a gente trouxe o Ozzy hoje aqui para exemplificar um pouco os tipos de raças que podem ter esse tipo de problema. Raças de orelhas longas e ouvido mais fechado, onde fica quentinho e úmido, ajuda a ter um ambiente adequado para a proliferação de bactérias, de fungos, de ácaros, que vivem normalmente no ouvido, mas que, tendo um ambiente adequado para se proliferar em maior quantidade, eles acabam causando um certo problema, que seria a inflamação do ouvido. Geralmente acontece assim, a pessoa percebe que o animal esfrega o ouvidinho por onde ele passa, ele fica um pouco mais chateado, às vezes perde o apetite, esse ouvido fica bem vermelho, bem inflamado, ou fica soltando um cerume preto, enegrecido, com um odor adocicado. Quando acontece isso, é sempre interessante observar. Aconteceu isso, leva num veterinário para fazer um tratamento adequado. Porque se não tratar no início, uma otite que a gente chama de externa, ela pode virar uma otite média ou interna, que seria já uma otite um pouco mais grave, até às vezes causando a surdez. Então, assim, sempre quando for dar banho, procurar cuidar para não entrar água no ouvido, colocar um algodão, de repente, para proteger. E que nem eu disse, agora a entrada de inverno, que a incidência é maior por causa da umidade relativa do ar, que fica um pouco mais alta. Então, é bom sempre cuidar, né? Esses cãezinhos, eles são muito predispostos, eles sempre vão acontecer isso, eles sempre vão ter esse tipo de problema. Só para exemplificar aqui, o conduto deles, o ouvido, né? Ele é mais fechadinho, ó, tá vendo? E como é o fato dele ser fechadinho assim e retinho, aí a proliferação de bactéria é muito melhor e muito mais fácil de acontecer. Por isso os cães são tão predispostos, esses de ouvido longo. Não que os de ouvido curto não tenham também, né? Aqueles de ouvido mais aberto, não fechado assim. Mas esses aqui são mais. Então esses aqui a gente tem que cuidar um pouquinho mais. Bom, doutora, hoje falamos para o pessoal de casa sobre a otite canina. É uma doença que tem tudo a ver com o inverno, mas no programa anterior, que fez muito sucesso, viu? As pessoas comentaram muito comigo sobre as doenças que são clássicas no inverno, como gripe, as dores articulares. Só dá uma pincelada, porque o Bicho Mimado está aqui para atender o seu bichinho, tá bom? Da melhor maneira possível, com toda a qualidade que eles merecem. Isso, como a gente tinha comentado no programa anterior, as doenças que a gente tem que ficar um pouquinho mais alerta, né? Como você tinha comentado, a gripe principalmente, em primeiro lugar. Mas as viroses também, que agora estão em alta, então aqueles cães que ainda não são vacinados, vacinar eles contra as viroses principais aí, parvo, virose, sinomose, entre outras, né? Cuidar com as dores articulares, que a gente tinha comentado, cães que já têm problema, eles vão ter um pouco mais de dor agora, e agasalhar eles, né? Porque eles também sentem frio, os de pelo curto principalmente. Muito bem, Clínica Veterinária Bicho Mimado, com toda a equipe à sua disposição, aqui na rua Jorge Lacerda, em frente ao Shopping JR.